Olá, muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta terça-feira, dia 2 de setembro, para mais uma meditação da Palavra de Deus. Antes de tudo, vamos orar a Deus, pedindo a bênção de Deus, a inspiração, que por meio do Espírito Santo, Deus possa guiar a cada palavra. Ó Senhor, que está nos céus, que vê tudo, que é santo, que conhece o coração de cada um, sabe a mentira e da verdade, que porventura esteja esquadreando a falar. Ah, meu Deus, nós estamos aqui diante de Ti. O Senhor conhece o coração, o nosso coração, da verdade, do prazer de falar a Tua justiça e a verdade, como ela está escrito, como diz o profeta Jeremias no capítulo 23. Aquele em quem está minha palavra, fale como ela é. É isso que desejamos, meu Deus, para que a tua palavra, Senhor, falada com exposição, com um ensinamento claro pelas Escrituras, venha trazer luz, porque tua palavra é luz, meu Deus, que liberta todo aquela pessoa que não tem a luz da tua palavra, da tua verdade, para iluminar e dar entendimento a entender tua vontade e a tua palavra. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. É isso aí. A todos que estão nos ouvir e assistir esse vídeo, estamos aqui neste canal por uma escolha de Deus, pelo um objetivo de Deus. Mais do que nunca, mais do que tudo, é o desejo nosso, do nosso coração, Deus conhece, de falar o ensino da palavra de uma maneira com temor, tremor e de uma maneira a se examinar, a passar ensinamento de algum assunto para que seja bem esclarecido a verdade de Deus, para que as pessoas entendam o que Deus quer de cada um de nós, principalmente concernente à salvação. Nesta manhã, estamos aqui para falar sobre este assunto. Não perca a essência de Deus em sua vida. Há tantas pessoas que têm perdido a sua essência. Alguns, vamos falar, a modo cotidiano, do modo secular, do nosso tempo contemporâneo. Há tantas pessoas que, quando estão em um certo cargo, em uma empresa, começa lá de baixo, está bem, é simples, está ali fazendo tudo direitinho. Mas quando sobe para um cargo maior, alguns perdem a essência. Nós vemos isso também, até mesmo na política. Eu não sei bem dizer o certo, mas há um dizer aqui, cotidiano, secular, que você quer saber quem a pessoa é, dê-lhe poder. Mas aquele que é simples, que é reto, que é íntegro, mesmo ele estando em uma alta posição e passe o tempo que passar, ele continua na sua essência, na sua integridade, na sua humildade de espírito. Vamos lá então. Não perca a essência de Deus em sua vida. Sim, perdoe. E concernente à vida espiritual também assim. Pessoas começaram bem e terminaram mal. Mas Paulo dá um exemplo disso, de como começar bem e terminar bem. Continue. Aqui vai um exemplo desse simples servo de Deus. Aceitou Jesus, você aceitou Jesus, eu aceitei Jesus. Continue naquela mesma essência de simplicidade de Deus, de humildade,
mesmo tendo galgado algum cargo, alguma função. Não deixa isso sobre para sua mente não, para o seu coração. Continue sendo o mesmo servo. Mesmo você, eu era só membro, agora sou pastor, ou sou obreiro. E muitas pessoas, às vezes, passam pelas pessoas que estão dentro da congregação, nem olha direito, porque já está no outro cargo bem maior. Não é assim. O servo de Deus, ele sempre vai continuar simples. Ele seja pastor ou bispo, sempre vai continuar guardando a pureza, a simplicidade, a integridade. Sempre vai preservar a essência. Eu tenho falado, eu não ia falar isso não, mas eu vou falar agora. Eu sei que vai demorar um pouco tempo essa mensagem, mas tenha paciência, assista até o final. Estávamos em outra congregação pentecostal na cidade de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. E o jovem que participava conosco do grupo jovem falou assim: irmão Neto, eu vejo você tipo um novo convertido, aquela mesma alegria, aquela mesma simplicidade. Eu falei para ele: é isso aí, meu irmão. Guardemos a simplicidade desde o início que aceitamos até o final. É isso. Isso se chama guardar a essência do espírito da simplicidade, daquilo que Deus nos tem ensinado por sua palavra. Vamos lá então. Nós estamos aqui como texto básico 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 19, diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Temos que guardar a consciência e a fé, a simplicidade, e guardar até o final, do jeito que aceitamos a Jesus, permanecer. Uma introdução aqui. Quando a pessoa não se empenha em guardar bem algo de sua responsabilidade, pode acontecer de perder. É isso. Alguém confiou a você, ou mesmo você tem algo muito importante, precioso. Se você não guardar direito aquilo, pode ser danificado ou pode perder, alguém pegar, porque você não guardou com muito empenho, com muito carinho, com muita perseverança, com muito cuidado. A palavra de Deus diz isso em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ou é o 20, ou 19. Guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Vamos falar de quatro pontuações. A primeira, como aprendeste de Cristo. A segunda, guarda o primeiro amor. A terceira, conserva a simplicidade do Evangelho de Cristo. E por último, a quarta, nossa conduta de temor a Deus, o bom perfume de Cristo. Maravilhoso essa meditação. Algo que Deus nos inspirou, de algo muito do coração de Deus, porque a gente temos orado a Deus, para a glória de Deus. Meu Deus, há tantas pessoas saindo da simplicidade do Senhor. Há muitas pessoas que perdem a essência. Muitas pessoas começou assim no evangelho dessa maneira e agora já está de outra. Outros naufragam na fé. Meu Deus, tem misericórdia. Pela misericórdia de Deus, Deus nos inspirou a essa meditação, a esse assunto. Vamos lá então. O primeiro tópico. Como aprendestes de Cristo? Temos falado aqui em outras meditações. Como você aprendeu de Cristo? Isso faz toda a diferença. Quem te ensinou a palavra de Deus? De que modo essa pessoa ensinou? Será que ensinou conforme as Escrituras? Será que ensinou o Evangelho da Graça? É isso aí que vai fazer toda a diferença. Pela misericórdia de Deus, aceitei o Senhor Jesus, não para entrar numa igreja e para modificar a minha vida, ou para receber uma cura, ou para receber bens. Tinha 17 anos, próximo de completar 18, e tive sede. Disse: Deus, se tu existe,
fala comigo se vai ter vida eterna, se depois da morte eu vou viver, se eu vou estar ao teu lado. Aceitei o Senhor Jesus com sede e aceitei o Evangelho da graça. Aceitei a Cristo e Cristo, aquele que foi crucificado na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, está à direita de Deus e nos foi ensinado o Evangelho da graça em Cristo, que não precisa pagar nada para ser salvo ou para ser curado. Pense bem nisso. Então vamos para o primeiro tópico. Em Gálatas capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como é que você recebeu a Cristo? Como é que você está andando? Pois é, a palavra de Deus fala que nós devemos andar em santidade, andar em novidade de vida e ser guiado pelos ensinamentos de Cristo e não de homens, porque de homens corre o perigo de a pessoa perder a salvação, porque está sendo guiado por ensinamento de homens. E quando você recebe o Evangelho de Cristo, você se sente assim, uma pessoa leve, aquele fardo pesado de ensinamento, de doutrina humanas, de dogmas de igreja, só faz ficar aqui no seu ombro um peso, um fardo. E o Senhor Jesus disse: meus pensamentos, meus mandamentos não são pesados. Quando você tem o Espírito Santo, você tem prazer em obedecer os mandamentos. Foi assim que eu aceitei o Senhor Jesus. Eu tive essa experiência e estou com ela até hoje preservando. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, que o pastor orou ali no altar, eu de joelhos entregando minha vida para Deus, aquele peso espiritual saiu de dentro de mim. E o meu maior desejo no outro dia foi falar do Evangelho da salvação para todos os meus amigos, para todos os meus vizinhos e parentes, porque entrou uma alegria, um prazer, uma fé de esperança na vida eterna. E temos aprendido isso, a andar do jeito que aprendemos a Cristo, num Evangelho da graça que tem como os fundamentos a fé, o arrependimento, a ressurreição, o batismo nas águas, imposições de mão. Tudo conforme as Escrituras por fé. E assim temos andado. Naquilo que meus professores bíblicos nos ensinaram, tudo dentro da palavra de Deus e de forma coerente. É isso que muitas pessoas precisam aprender. Vamos então para o segundo tópico. Guarde o primeiro amor. Guardar o primeiro amor é estar sempre preservando aquele amor que entrou dentro de você. O amor do Espírito Santo, o amor de Deus, para ter amor com o próximo, para ter prazer de ajudar outras pessoas falando da salvação. E sempre guardar o temor a Deus naquilo que entrou no primeiro dia na sua vida, continuar guardando. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 está escrito sobre isso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deus, através dos anjos, revelando ao apóstolo João na ilha de Pátimos, que ele estava numa ilha exilado, Deus revelou isso e falou para que uma daquelas igrejas da Ásia, o povo ali tinha começado a deixar o primeiro amor a Deus. E Deus revelou para que voltasse às primeiras obras. É isso, voltar, preservar sempre o amor ao próximo, a falar da salvação e guardar o temor a Deus. Vamos para o terceiro tópico.
conservar a simplicidade do Evangelho de Cristo. Isso está escrito na segunda epístola, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Vamos dar uma pausa aqui e vamos concluir esse versículo. Os vossos sentidos. Sentidos são o quê? Pensamentos e ideias. Tem que ter cuidado com pessoas que pregam a palavra de Deus e colocam ideias, sentidos diferentes do que está escrito, da maneira humana. Faz embutir isso. Toma cuidado, porque o diabo, ele usa, está escrito aqui mesmo, nessa mesma passagem, nesse mesmo capítulo, que ele se transforma em anjo de luz. Pessoas falam bem, falam a palavra de Deus de uma maneira bem bonita, mas distorce um pouco da palavra e falam as ideias deles e os pensamentos deles. Continuando no versículo: e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vamos dizer, uma simplicidade que há em Cristo que muitos têm se afastado. A humildade de espírito, continuar no Evangelho da Graça, que o Evangelho da Graça, o Senhor Jesus não veio trazer a riqueza aqui na terra, ele veio trazer a riqueza espiritual, que está escrito: mesmo sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Enriquecer a muitos como, hein? Por favor, alguém aí, se quiser comentar nos comentários, de enriquecer como a muitos. Enriquecer na graça, no conhecimento, no arrependimento, na certeza, na fé da esperança. Deus não veio trazer império, riqueza humana aqui na terra, não. Porque o povo judeu rejeitou. Eles queriam um Messias, uma pessoa, um presidente, um rei que resolvesse o problema deles. E muitas pessoas ainda não atentam para isso. Prefere um evangelho que não é simples, que não é o de Cristo. E isso é um perigo. É um perigo. Há tantas heresias por aí afora. Que Deus tenha misericórdia. Vamos para o quarto e último tópico e aqui estamos concluindo. Nossa conduta de temor a Deus, o perfume de Cristo. Vamos ler o versículo e vamos tecer comentários. Primeiro vamos ler o versículo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Primeiro vou falar sobre os que salvam e sobre os que se perdem. Depois eu vou dizer o bom perfume. Nos que se salvam, naqueles que creem e obedecem. Nos que se perdem, naqueles que vê que é a verdade, mas não aceitam, rejeitam. Nós somos um bom perfume. As pessoas vão passar por nós assim, aí vê a nossa conduta. O bom perfume é isso, ver a nossa conduta. Puxa vida, aquele ali, como disse um casal que está escrito aqui no livro de Reis, viu Eliseu passar e disse: poxa, meu esposo, vejo que aquele homem é um homem de Deus. O homem de Deus, ele é detectado pelo seu andar. O andar do homem de Deus declara que ele é algo diferente. Não que ele imite ou que ele invente um andar. É o andar mesmo imbuído do Espírito de Deus. O andar do homem de Deus, ele é simples. E pelas suas palavras, as palavras do homem de Deus, a conduta, a simplicidade, tudo isso vai mostrar o bom perfume. Ele dá a conduta dele com a família, com a vizinhança. Esse é o maior testemunho. Preste bem, anote bem. Você que porventura gosta de, às vezes, de ter oportunidade em igreja ou querer posição na igreja, aqui vai um conselho desse simples servo. A sua igreja, o seu testemunho a dar, inicia-se primeiro em sua casa e na vizinhança.
ter oportunidade na igreja, ou depois ter alguma função, isso é algo que aquele que é guiado pelo Espírito Santo chega num determinado tempo, é uma consequência. Deus escolhe e ali consagra e abençoe. Mas venhamos a meditar sobre isso. A conduta, a simplicidade, isso faz toda a diferença de você exalar o bom perfume de Cristo. Muitas pessoas poderão ser salvos, chegar a Cristo só pela sua conduta, só pelo o seu exemplo. Às vezes não precisa nem falar uma palavra. Nós temos sim que falar. Temos sim, está escrito que a fé vem pela pregação do Evangelho, mas a conduta fala bem mais alto. Vamos agradecer a Deus. Ó Senhor, nosso Deus, Tu és um Deus piedoso, amoroso. O Senhor revela a Tua verdade para iluminar a Tua vontade. Algumas pessoas, Senhor, conhecem e reconhecem, uns obedecem e outros não. Ó meu Deus, tem misericórdia, nos guarda na simplicidade que há em Ti e andar como o Senhor andou. O Senhor, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser semelhante a Deus, mas antes se esvaziou, se humilhou e tomou forma de servo. É isto que muitas pessoas precisam, meu Deus, e eu também, seguir e guardar essa conduta e esse exemplo, esse caráter de fé, meu Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia de todos nós. É o que eu te oro, o que eu te peço. Amém. Deus abençoe. Ótima terça-feira. Que venhamos ter esse temor para com Deus.